Aê, começamos mais uma manhã, hoje dia 23, bom dia! Bom dia, galera, bom dia. Hoje a gente vai trabalhar especificamente o período, então, joanino. Quem é o João, né? O João é o cara que tem que decidir o que fazer. Eu não queria estar na pele de João, né? A gente vai dar uma configurada melhor, né, nessa história toda da vinda da família real e da nobreza portuguesa para o Brasil. Eu preparei para vocês agora, no início da nossa aula, um videozinho de 5 minutinhos que vai contar um pouco dessa história da decisão de sair de Portugal. Na verdade, é da TV Cultura. Eu indico a vocês que entrem na TV Cultura. Eu vou deixar postado aqui no YouTube. Vou colocar para vocês ali o endereço eletrônico. Tem toda a história que a gente está vendo em tirinhas, em desenho animado, que é muito legal, mas não é brincadeira. É um desenho animado da história do Brasil, contado de forma mais lúdica, e a gente consegue compreender bem quais são os anseios e tal, quais são as correntes políticas, qual é a política econômica. É bem legal mesmo, certo? Então, antes disso, eu quero só dar uma configurada com vocês aqui, situar vocês, né, a turma 222 do Colégio São Bom Jesus, no que a gente vai ver hoje, certo? Então, o que nós vamos trabalhar hoje? Basicamente, o que, gente? Qual era a situação da Europa, né? Quais motivos, né, levaram a vinda da família real para o Brasil? Então, quais são as tensões políticas que estão tensionando a essa decisão? Por que a Inglaterra apoia a família real, para a família real vir para o Brasil? Né? E por que existe esse embate aí, né, entre essas forças políticas europeias? E o principal, que tem a ver com a nossa história, né? Como ocorrem as transformações e quais são as transformações ocorridas aqui na colônia, né? Será que a colônia continua sendo colônia? Será que o Brasil vai ter uma nova postura frente ao mercado internacional, frente aos outros países? Vai mudar de configuração? Né? Nós vamos ter avanços na área da educação, na área da saúde, desenvolvimento urbano. O que vai acontecer com o Brasil? Bom, se tu quer saber, vamos acompanhar aqui, vamos junto nessa para tentar descobrir essa aula de hoje, certo? Então, agora, nesse instante, eu vou compartilhar com vocês esse videozinho que eu falei, que está no YouTube, e são vários videozinhos no YouTube da TV Cultura, que é, na verdade, uma tirinha, né? Que é um desenho animado, falando sobre essa decisão que Dom João vai tomar, né, de vir para o Brasil. E essa vinda para o Brasil, será que é uma vinda a passeio? Será que ele vem para cá para curtir as férias, o carnaval no Rio de Janeiro? Então, vamos lá, acompanhe comigo, vou compartilhar a nossa tela e vamos ver o que acontece aqui. Bom filmezinho para vocês. Deixa eu sumir aqui. Vamos nessa. Nos tempos de Bonaparte, Lisboa, 1807. Extra! Sejam os primeiros a ler as últimas! Napoleão dá um mês de prazo para o príncipe fechar os portos aos ingleses! Estás sabendo muito de política, ou papelista? O que é que tem nesse frasquinho que estás a vender? Como posso saber se eu sou cego? Agora você vê! É o menino que lê para ele. Me larga, como é que eu posso ler se eu sou analfabeto? Vai, some daqui. Não quero mais ver-te pela frente. E muito menos eu desejo ver-te! Portugal é intimado por Bonaparte a aderir ao bloqueio continental. O imperador francês quer a todo custo isolar a Inglaterra do restante da Europa. Este curso é infernal. Em 10 anos passou de soldado a imperador. Não é uma besta como tu que vais ficar sargento até morrer. Esse é mais garrafas, hein? E mais cedo hoje não era hoje. Alteza, Napoleão exige um rompimento com a Inglaterra. Quer ainda a prisão dos ingleses residentes em Portugal e o confisco de seus bens.
Acho que podemos aceitar as exigências de Napoleão. Podemos dizer ao embaixador que... Hein? Não é assim tão simples. Quero conversar primeiro com os outros ministros. Reúno o Conselho de Estado. Justamente com as coisas mais urgentes é que não devemos agir com precipitação. Sua Alteza Real, Príncipe Regente, e os meus conselheiros comecem a aconselhar. Majestade, não podemos romper com os ingleses. Temos uma aliança de séculos. O prejuízo comercial seria enorme. Temos que resistir aos franceses. Resistir a Napoleão. A Europa inteira se rendeu às suas forças. Vossa Alteza conheceis bem o estado lastimável das nossas tropas. Não metem medo a ninguém. Se franceses e espanhóis nos atacam juntos, estamos lascados. Majestade, a solução pode estar num caminho até hoje nunca trilhado por outro monarca português ou por nenhum outro rei da história. Não pode ser pior do que este dilema. Diga lá, Dom Rodrigo, que caminho é este? Mudar a corte para o Brasil. Hein? Mudar para o Brasil? Para a nossa colônia americana? Quem? Nós, a Nossa Alteza Real? Vossa Alteza Real, Vossa Real Família e todo o governo. Estás a aconselhar uma fuga ao Dom Rodrigo? Uma mudança provisória de capital, Majestade. Portugal não é nem a melhor nem a mais essencial parte do Império Português e vive constantemente ameaçado por nações inimigas e pressionado pelas amigas. O Império Português, que também chega até a África e a Ásia, pode ser governado de qualquer lugar nas colônias e assim ser mais integrado. Não é uma ideia nova, Alteza. O padre Vieira sonhou com a corte no Maranhão. Pombal chegou a preparar naus para a mudança. Não é um simples passeio, Dom Rodrigo. Temos que considerar os perigos de uma viagem marítima. Uma solução menos drástica, Alteza, seria enviar apenas vosso filho, o príncipe herdeiro, para o Brasil. Perde-se o reino, mas preserva-se a coroa e a dinastia. Palácio de Queluz. Minha filha! Ai, que os demônios estão a me levar! Calma, minha mãe. É o Joãozinho, seu filhinho. Desde que a rainha Dona Maria I foi declarada incapaz de governar por problemas mentais, o príncipe Dom João é o regente. Ah, e quem são esses querubins? São as princesinhas, as infantas. Venham dar um beijo na avózinha. Olha lá os netinhos, Dom Miguel e Dom Pedrinho. Ai, que lindos! Tomei uma decisão. Pedro não mais sem a família real. Ou vamos todos ou todos ficamos. Só não decidi ainda se vou ou se fico. Palácio de Fontainebleau, em Paris, o causador de tudo, ou quase tudo, Napoleão. A coroa portuguesa continua me enrolando. Não me oferece prova alguma de lealdade. Tenho o exército mais temido da Europa na fronteira espanhola, pronto para invadir o território lusitano. Eles acham que estão me enganando? Eu queria invadir, ou melhor, entrar em Portugal como amigo, mas já que eles me querem como inimigo, voilà. E agora, minha Santa Bárbara, o que Vossa Alteza vinha a fazer? Rejeita o bloqueio continental desse perverso gaulês ou confisca os bens dos ingleses? Vossa Alteza não decidiu se vai ou se fica. No que vai dar essa história? Ei, meu São Jerônimo! Então, eu deixei aí, vocês ali no YouTube, vocês vão conseguir observar, vão poder ver outros filmezinhos e vai contar direitinho a história, então, da saída de Portugal, da chegada no Brasil, das transformações ocorridas. Então, toda essa nossa aula de hoje, toda essa aula que eu estou dando para vocês aqui, vocês vão conseguir ver depois lá no YouTube, no canal Futura, né? Esse videozinho que eu não sei se vocês curtiram, né? Mas ele é uma tirinha e ele acaba contando a história do livro para a gente aqui, né? De uma maneira mais lúdica.
Então, eu queria que vocês compreendessem que é extremamente importante isso, né? Quer dizer, Portugal não vem tirar férias aqui no Brasil. A família real não vem tirar férias no Brasil. A família real vem com a corte portuguesa para cá. E como é que isso ocorre na Europa? E por que que isso ocorre na Europa, né? Ora, porque a gente vai estudar no nosso próximo capítulo justamente o momento da chamada Revolução Francesa e a Era Napoleônica. Então, eu vou dar uma adiantada aqui. Desculpa, me engasguei. Eu vou dar uma adiantada no capítulo que vem, né? E eu vou explicar superficialmente para a gente poder entender, até porque vocês já estudaram a Revolução Francesa e porque também vocês já estudaram a Era Napoleônica. Então, o que a gente vai trabalhar depois, né? A Revolução Francesa foi uma revolução burguesa, né? E nós temos ali a divisão da burguesia, da alta burguesia e da baixa burguesia. Pois então, a alta burguesia vai colocar Napoleão no poder. Napoleão, então, vai montar o chamado diretório, né? Napoleão vai subir o poder à cabeça de Napoleão e Napoleão, então, vai governar a França e vai tornar a França um império. O grande inimigo de Napoleão sempre vai ser a Inglaterra. E por que a Inglaterra? Bom, a Inglaterra já é um país extremamente com o capitalismo desenvolvido, com a indústria desenvolvida. Os mercados franceses, todos compram produtos ingleses. A indústria francesa não consegue produzir, não consegue competir com a indústria inglesa. Então, por isso, Napoleão começa a fazer um chamado embargo, um bloqueio continental contra a Inglaterra. Este bloqueio continental é como eu estou dizendo. Eles tentam bloquear o continente, né? O que significa isso? Significa, literalmente, proibir todos os países do continente europeu que façam negócio com uma ilha chamada Grã-Bretanha, com a Inglaterra. Literalmente isso. Para um cara que tinha meio metro de altura, que é Napoleão Bonaparte, que é bem pequenininho, isso é muita coisa, pois Napoleão era terrível, terrível. O cara era fulminante, ele invadia. Aliás, as tropas napoleônicas eram as tropas mais contundentes, mais ferozes, era um exército extremamente organizado. Ele era um estrategista, ele era um cara extremamente calculista em relação aos passos que o seu exército tinha que dar para dominar as áreas. E ele vai fazer isso, né? Ele vai invadir os países que possuíam antigos regimes ou regimes absolutistas, né? Isso vai causar um medo tremendo, né, nas monarquias que são da periferia, e Portugal é uma delas. E Portugal, por que Portugal vai ser invadido? Napoleão manda um recado para Portugal, diz o seguinte para Portugal: ó, vocês não podem fazer negócio mais com os ingleses. Estão proibidos. Se fizerem negócio com os ingleses, nós vamos invadir Portugal. E Portugal, como vocês viram no filmezinho aí, Portugal se negou a obedecer às ordens de Napoleão Bonaparte, mas também Portugal não enfrentou Napoleão. Se acovalhou, se acagalhou. Portugal, ó, fugiu. O rei de Portugal não enfrenta Napoleão Bonaparte, foge de Napoleão Bonaparte, mas deixa o seu país abandonado. Ou seja, o Fernando Bonaparte, que é primo de Napoleão, invade o território português, domina o território português e os portugueses são trazidos, para o Brasil, né? Justamente pelas tropas, né? pelas embarcações inglesas. Os ingleses trazem os portugueses para cá. E outra coisa, os ingleses não trazem os portugueses para cá, eles não trazem de graça. Isso que é o lance. Eles não trazem de graça. Os ingleses vão cobrar, e muito caro, a travessia do Atlântico, né, trazendo a família real e toda a nobreza. Não é só assim, ó, meia dúzia de gato pingado. Cara, são navios de pessoas que vêm para cá. Muita gente. A nobreza toda portuguesa vem para cá. Às pressas, numa correria. Isso tem no videozinho lá que eu falei para vocês, né, no desenho. É muito engraçado. Então, que as condessas, os condes, os arquiduques, né, todos se atropelando para entrar no navio, fugindo num dia de chuva tremendo,
né, fugindo porque as tropas francesas já haviam entrado no território português e estavam avançando sobre Lisboa, né? Então isso aconteceu, gurizada. Quer dizer, Portugal vai abandonar o seu território e sabe quem é que vai defender o território português? Isso que é o mais engraçado. Quem vai defender o território português, quem vai tentar empurrar os franceses para fora do território português são os ingleses. Os ingleses vão ficar ali na costa de Portugal e na Península Ibérica e vão tentar empurrar os franceses dali, vão ficar combatendo os franceses. Enquanto isso, os franceses não, os portugueses estão chegando no Brasil, certo? Então agora eu vou compartilhar a tela com vocês para falar sobre essa chegada. Como é que foi essa chegada, né, de portugueses no Brasil? Vamos nessa. Então, o nome deste período vai se chamar período joanino, que é o período, então, que a família real portuguesa instala-se no Brasil. Vou abrir aqui para a gente ter essa oportunidade. Então, o período que a família real vai se instalar no Brasil, né? Ela vai fugir das tropas napoleônicas, então esse foi o grande motivo para que ela se instale aqui no Brasil, e não vai aderir, então, os portugueses não aderem àquilo que a gente chamou de bloqueio continental, que é justamente poder se relacionar economicamente com os ingleses. Então, a chegada em 1808, né, no Brasil, é porque os portugueses saíram lá de Portugal no final de 1807. Chegaram no Brasil em 1808. E o fim do Pacto Colonial. Porque o que é o Pacto Colonial? Bom, o Pacto Colonial, gurizada, é a relação entre a colônia e a metrópole. Ou seja, o Brasil mandava os lucros, todos os lucros daqui. E, aliás, a gente viu ali as revoltas nativistas, a gente viu as revoltas emancipacionistas. Todas as revoltas praticamente era. Por quê? Porque os nossos lucros todos, o nosso dinheiro, a nossa soberania toda, estava indo tudo para Portugal. E agora? Agora não tem mais por que ir o dinheiro para Portugal. Por quê? Porque a família real e os nobres todos estão aqui no Brasil. Então, é o fim do Pacto Colonial. Então, anota isso. É importantíssimo. Ó. A vinda da família real para cá acabou com o Pacto Colonial. Acabou o Pacto Colonial. Acabou a nossa dependência, né, de colônia com a metrópole. Aliás, diria muito mais do que isso. Eu diria a vocês que, apesar de não ter mudado o nome, o Brasil se tornou o quê? A metrópole. O Brasil, querendo ou não, a família real está governando todo o território português daqui do Brasil. Então, o Brasil é o quê? O Brasil é uma metrópole. O Brasil é um império nesse momento, né? Ou, melhor dizendo, o pré-império, né? Quer dizer, na verdade, não está ainda legal, né? Mas, praticamente, porque a família está aqui e todos os seus sectos, né, de poder estão aqui também. Então, nós continuamos aqui. Eu quero mostrar para vocês que em 1810, o Estado português vai começar a pagar os ingleses. A pagar o quê? Ora, a pagar toda a transição que foi, né, todo o investimento inglês em defender Portugal dos franceses, em trazer a família real para cá. Então, eles têm que ter algum benefício. Lembra que eu disse para vocês que os ingleses iriam cobrar muito caro? Então, vai lá. Olha só. Em 1810, vai ser feito tratados de comércio com os ingleses. O Brasil, o rei, né, o Dom João, vai dizer assim: o Brasil vai abrir os portos para as nações amigas do mundo. Porra, quem é a nação amiga de Portugal? Só os ingleses, velho. Só os ingleses. Por quê? Ora, porque na verdade eu tenho toda a Europa interditada por conta do Napoleão Bonaparte. Napoleão me odeia. Eu sou o rei de Portugal. O único que gosta de mim é o rei ou rainha de Inglaterra. Então a minha relação é com os ingleses. Então, o Tratado de Comércio com os ingleses é uma aliança de amizade. Proíbe qualquer tipo, olha só que loucura, qualquer tipo de imposto
sobre tráfico sobre as mercadorias inglesas. Os ingleses também vão começar a proibir, vão indicar a proibição do tráfico ou o fim do tráfico de negros no Oceano Atlântico. E aí alguém poderia me dizer aí e pensar a partir dessa informação que eu passei para vocês, pensar o seguinte: nossa, como os ingleses eram humanos, ou são humanos, né? Os ingleses querem o fim gradual do tráfico de escravos. Pois saibam vocês que a maior traficante de escravos de toda a história da Inglaterra foi a senhora Elizabeth I. A senhora Elizabeth I, que é a rainha Elizabeth, a rainha de ferro, a rainha forte, que é tão, né, vangloriada. Esses dias, inclusive, derrubaram uma estátua lá de um traficante de escravos na Inglaterra, perdão. E o escultor colocou a estátua de uma manifestante negra, né, que tiraram da prefeitura, a prefeitura de Londres tirou. Este traficante de escravos era o grande sócio da senhora Elizabeth I. Então vejam vocês que os ingleses eles tinham, né, uma relação com o tráfico de escravos muito importante. Então por que, professor? Já que o senhor está dizendo que os ingleses eram os maiores traficantes de escravos, por que eles querem o fim gradual do tráfico de escravos? Pergunto para vocês, o que vocês acham? Vou parar o compartilhamento para olhar no teu olho. O que vocês acham? Qual é a lógica disso? Querer o fim do tráfico de escravos? A lógica econômica, né, senhor? Por que tu pode ter escravos, tu pode ter um assalariado? Perfeitamente, Marcelo. Eu tendo um assalariado, olha só, se eu tenho 10 escravos, se eles estão com fome, se eles estão com sede, se eles querem investir, sou eu, o dono da vida deles, que vou ter que comprar para eles roupa, vou ter que comprar para eles água ou bebida, sei lá o quê, ou ainda comida. Então, se eu quiser matar um deles, eu posso matar. Eles não são livres para consumir. E aí é a grande lógica do liberalismo. O liberalismo vê a liberdade econômica. E a liberdade econômica é o seguinte: eu estou encalacrado de dívida, mas se eu quiser comer fora, eu vou. Se eu quiser comprar, eu compro. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Já tem aquele pagode, aquele samba lá do Pagodinho, do Zeca Pagodinho, que diz isso aí. Né? Quer dizer, as pessoas são livres para fazer o que elas querem. E isso é importante para o capitalismo, isso é importante para o liberalismo. Por quê? Porque esta liberdade, ela pressupõe mais consumo. Então, olhem só, os ingleses não estavam preocupados com a liberdade das pessoas. Eles estavam preocupados era com a rentabilidade da venda dos seus patrimônios, da sua produção industrial, gurizada. Então, a ideia, a lógica, a visão inglesa sobre o tráfico de escravos, ela muda drasticamente com a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial pressupõe o quê? Liberdade. Eles querem liberdade para consumo. Ou seja, em outras palavras, né, nós nos tornaremos escravos econômicos, né, escravos do consumo, como somos hoje. Né? A todo instante a gente está sendo assediado, a todo instante, né, os bens de consumo estão nos causando tesão. Tesão é vontade. Estão nos causando vontade de comprar, de tê-los. Né? Então é isso. Essa era a lógica. Voltando para o nosso slide, então. Vamos estar aqui. Voltando para o nosso slide, então a gente percebe que os tratados de comércio e navegação com a tarifa alfandegária assim, o que se paga quando entra no porto, né? Quando entra no Brasil. Hoje saiu uma notícia bem importante, principalmente para uma área estratégica no Brasil, que é a área da produção de energia. Então, assim, aquelas placas solares que tem no colégio, né? O colégio tem ali, ou que tem nas casas, ou indústrias, ou lojas, as placas solares que geram energia, chamada energia solar, obviamente, essas placas são muito caras. Por quê? Porque elas são importadas. Então, elas, quando chegam no Brasil, elas pagam uma taxa de importação que era
14%. Era caro, né? Não só as placas, mas também todos os componentes e tal que proporcionam a produção dessa energia. Bom, o que acontece? O governo federal fez uma lei agora, né, vai aplicar a partir de agosto, que é extremamente importante para a geração de energia limpa, que é considerada energia limpa, energia solar. Ele acabou com as taxas de importação. Então, isso vai ficar muito mais barato a produção dessa energia. O que vai acontecer? A tendência é que o preço, né, da energia que vai ser consumida pelo brasileiro, ele baixe. Por quê? Porque o consumo vai ser menor, uma vez que a maior parte das empresas vai produzir, se obviamente fizer as instalações de energia solar, né? Até porque o Brasil é um país que tem uma capacidade muito grande, né, de sol, um país tropical, né? Então a gente tem, principalmente no Sudeste e no Nordeste brasileiro, muita inclinação para isso. Então isso é importante. Essas são as chamadas tarifas alfandegárias. No momento em que eu tiro as tarifas, eu torno o produto, né, que vem do exterior muito mais barato para o consumo. Se eu coloco tarifas, esse produto fica muito mais caro para o consumo. Então, nem todo mundo consegue consumir esse produto. Essa é a lógica. Pois olha o que acontece aqui. O Tratado de Comércio e Navegação, as tarifas alfandegárias são reduzidas para produtos ingleses. Então, por exemplo, a garrafa d'água inglesa ela chega com uma tarifa alfandegária, né, muito baixa, 5%. A garrafa de água brasileira, que é produzida aqui, ela é vendida com uma tarifa, um imposto de 10% sobre ela. Ou seja, o que eu crio? Uma necessidade de consumo pelo mais barato. As pessoas, quando vão no mercado, principalmente eu, né? Eu sou um banana no mercado, né? Mas a minha mulher não, ela é muito esperta. Então ela vai no mercado e ela olha preço. Eu tenho que comprar, sei lá, café, eu pego qualquer café, o que eu tomo, né? Mas as pessoas que agora estão indo no mercado, estão indo comprar e procurando preço. Não é marca, é preço. Por quê? Porque está curto o dinheiro, né? Não que o meu dinheiro não esteja curto, está bem curto. Mas é que eu sou banana, como eu falei para vocês. Então, olha só. Se eu vou procurar preço, eu vou consumir mais produtos ingleses. E aí eu crio um mercado de consumo basicamente de produtos importados. E isso vai se tornar no Brasil uma frequência tão grande que é impressionante. A maior parte das pessoas prefere produtos importados do que produtos nacionais. Isso é quase que uma questão cultural no Brasil, certo? Vai ser uma dificuldade para que a gente consuma produtos nacionais no país. Isso é cultural. Então, realizações de de Dom João no Brasil. Permissão da produção de manufaturas, ou seja, vai ter mini fabriquetas, né? Fabriquetas de roupa, fabriquetas de móveis, vai ter manufaturas de produção de talheres, né? Produção de ferro, né? Produção de equipamentos, né? Nós vamos ter a Academia Militar sendo criada no Brasil, nós vamos ter o Banco do Brasil. Aliás, em 2008, o Banco do Brasil fez 200 anos de banco, em 2008, né? Então a gente já está com 2018, são 2010. Enfim, olha só, quase 215 anos, né, de Banco do Brasil, que é um banco que foi criado porque todo o dinheiro que a família real trouxe e os nobres trouxeram para o Brasil, né, todo o ouro, todas as riquezas, vieram para cá, né, trouxeram em grandes quantidades e isso, é claro, ficou num banco. E foi criado, então, o Banco do Brasil. Foi obrigado, então, a se criar uma moeda aqui no Brasil para circulação, para as relações econômicas. Então, tudo isso, gente, vai acabar mudando a cara da colônia. A colônia vai ter um banco, a colônia vai ter uma academia militar, a colônia vai ter uma imprensa real, daí, ó, imprensa régia, né, que as notícias vão começar a circular pelas cidades, né?
as notícias do próprio governo para com as pessoas, para com a comunidade. Isso é muito interessante. O rei também vai criar, Dom João, a Biblioteca Real. Aliás, a Biblioteca Real, quem não foi, vai lá no Rio de Janeiro. A biblioteca é gigantesca, ela é linda, ela é maravilhosa. Eu acho que eu tenho a imagem dela aqui, depois eu vou colocar para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui a imagem da biblioteca. Transferência. Olha que loucura essa biblioteca, gente. Isso é no Rio de Janeiro. Biblioteca Real do Rio de Janeiro. Então, muitos exemplares, muitos livros, muitos folhetins vieram para o Brasil, né, com essa biblioteca. E isso, obviamente, vai ser importantíssimo para a nossa cultura. Tá? Muito bem, deixa eu fechar aqui. Voltar aqui. Vai ser criada a Escola de Medicina. Então, essa escola vai ser a primeira faculdade, então, na Bahia e no Rio de Janeiro. Então, são duas escolas de medicina que o Brasil vai criar. O Real Teatro de São João, que está no fundo da tela, então, que é esse teatro grandão aqui atrás, né? Fica lá no Rio de Janeiro também, ó, é amarelinho, ó, que está no fundo da nossa tela. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que fica ali do lado da Rede Globo de televisão, lá no Rio de Janeiro também, que é lindíssimo, né? Isso todas são obras incentivadas por Dom João, né? Que vão embelezar a cidade. Consequência da saída, né? Ou sociais, perdão, da instalação da Corte do Brasil. Então, agora faltam 5 minutos para terminar a aula, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar sobre essas consequências no nosso próximo encontro, que vai ser quando? Vai ser na próxima terça-feira, gurizada. Então, terça-feira que vem, eu vou falar sobre as consequências, vou falar sobre os movimentos que começam a se estabelecer, quais são as políticas que o Dom João vai estabelecer no Brasil, né? Por onde ele chega. Né? Dom João é muito esperto, né? A gente teve uma revolta chamada Revolta dos Alfaiates. Vocês estão lembrados, né? Eu falei dela na terça-feira passada, que foi a Conjuração Baiana. Foi a revolta mais perigosa que o Brasil teve, porque ela queria o fim da escravidão. Ela queria o fim da escravidão, ela queria a independência do Brasil, o fim da escravidão, queria faculdades, queria independência financeira, né? Queria uma república. Uma revolta punk, inspirada na Revolução Francesa. Né? Muito bem, o que Dom João vai fazer? Quando a família real estava chegando no Brasil, com as tropas inglesas, eles param no primeiro lugar, que é Salvador. Ué, mas eles não iam para a capital do Brasil, que é o Rio de Janeiro, professor? Não, meu querido aluno, eles vão para o Rio de Janeiro, mas Dom João não é bobo. De bobo, Dom João só tinha o jeitinho de andar. Ele parou em Salvador, fez todo um discurso, chamou a população de Salvador, chamou a elite de Salvador, instalou-se em Salvador, mandou construir em Salvador uma escola de medicina, mandou estabelecer uma relação cordial com o Império, né? Mandou construir uma imprensa para divulgar notícias. Quer dizer, ele deu um outro olhar, ele deu uma atenção maior para Salvador. Ele foi fazer o quê? Ele foi ser diplomático, ele foi costurar a paz com o povo em Salvador, com o povo, com os alfaiates, com o povo que queria a cabeça do imperador, com o povo que queria se tornar independente. Até porque ele iria morar no Brasil agora. Então ia ficar muito ruim para ele. Ele fica ali em Salvador, faz aquela melhoria, manda botar calçamento no centro da cidade, manda construir um pórtico bacana na frente da praia ali, que tem no Porto de Salvador, onde passa o trio elétrico ali, que tem um farol imenso. E aí depois ele vai para onde? Ele vai para o Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro ele faz essa série de transformações que a gente viu aí, construção
de teatro, a biblioteca, o Jardim Botânico, né? Nós temos aí o Banco do Brasil e tudo mais. Certo, pessoal? Então, ele vai ser um político que vai estabelecer uma certa tranquilidade no Brasil, né? Ele vai tentar costurar as relações com os estados que antes haviam se rebelado, né? Tentaram fazer uma independência. Ele vai estabelecer, então, esta ordem, até porque cria aqui uma academia militar e porque a coroa já não está mais governando de Portugal. A coroa agora está governando do Brasil. E por estar aqui no Brasil, o Brasil, então, de certa maneira, acaba com o pacto colonial. Tá entendido, pessoal? Sim. Entendido. Beleza pura. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Ô, senhor, só eles fugiram para o Brasil, né? Por causa das tropas francesas, né? Sim, Mas sim. Portugal não tinha nenhum exército, o exército da França era muito grande comparado ao de Portugal. Portugal tinha um exército, mas no desenho, até ficou frisado no desenho, o exército português era muito debilitado, era muito fraco. Então, seria assim, ó, eles iriam morrer, o exército iria morrer, o rei iria ser preso, ia ser muito vexatório se houvesse resistência. Então, por isso que não houve resistência, mas tinha, sim, um exército, mas é um exército muito fraco. Entendi, obrigado. Eu recomendo que vocês vejam esses filmezinhos lá na TV Cultura, lá no YouTube. Vou deixar postado para vocês na Iônica e aqui, certo? Então não esqueça, compartilhe esse vídeo lá no YouTube, prof.jairobrum. Beijão para vocês, a gente se vê. Bom fim de semana. Terça estamos de volta. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Ei, senhor, falou. Eito.